Olá, como vão todos e todas? Este é o programa Diálogos, promoção conjunta do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia e do Ateliê de Humanidades. O tema de hoje é Escola e Educação, uma área que no Brasil enfrenta muitas dificuldades e não produz bons resultados há décadas. Como estamos agora? Pioramos, melhoramos, as saídas à vista? Quais problemas são mais graves e importantes? Para conversar comigo sobre os diversos aspectos desse tema, convidei Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, rede da sociedade civil, da qual foi coordenador entre 2006 e 2020. Daniel é cientista social, com mestrado em ciência política e doutorado em educação. Seja muito bem-vindo, Daniel. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Marco. Primeiro, quero agradecer o convite em seu nome, né, Marco Aurélio Nogueira, que é um grande autor e uma das referências na minha formação, então estou muito feliz de estar aqui contigo hoje. Quero cumprimentar também todas as pessoas do IEP-FD, que é a instituição que organiza essa nossa atividade agora, e dizer que estou à disposição aqui para a gente fazer um bom diálogo sobre educação, que é uma área fundamental para o país, uma área fundamental de afirmação de direitos, também uma área estratégica que no Brasil precisa ser bem melhor estruturada para garantir, de fato, o direito à educação de todo o povo brasileiro. Muito bem, então vamos começar a jogar bola, Daniel. Eu acho que há uma questão que está posta na mesa brasileira há décadas. Nós saímos do século XX e entramos no século XXI com uma espécie de apagão educacional. Há muitas crianças fora da escola, muitas faltas, evasão, efeitos da pandemia. Milhares de crianças não chegam a completar o ciclo escolar inteiro. Os que conseguem nem sempre demonstram que a escola fez diferença em suas vidas. As diretrizes curriculares mudam, muitas vezes sem muito critério. Parece haver na sociedade uma certa desvalorização da escola e da educação. Não temos uma política educacional sustentável que estruture, em nível nacional, uma escola de qualidade. O sistema é muito desorganizado, caro e pouco eficaz. E também é objeto de muitas disputas e de muita instrumentalização política. Não há uma articulação virtuosa entre a federação, os estados e os municípios. Faltam parâmetros consistentes de avaliação da escola, dos professores e da rede de ensino. O que você pensa a respeito? Como você vê isso? Esse apagão, para você, é real? Olha, Marco, é possível responder de maneira, por incrível que pareça, de maneira consistente, tanto que sim como que não. Em que sentido? Se a gente for observar o processo de evolução da política educacional brasileira, o Brasil deu um salto educacional impressionante. Na metade do século passado, do século XX, nós éramos um país majoritariamente de pessoas em situação de analfabetismo. Hoje nós temos cerca de 11 milhões de brasileiros com mais de 15 anos em situação de analfabetismo. Então, reduziu bastante. Verdade seja dita, nós também temos 30 milhões de pessoas em analfabetismo funcional, ou seja, pessoas que não sabem ler e escrever um livro, ler e escrever um texto, ou fazer as 4 operações básicas da matemática. Então, concretamente, nós temos uma situação que, considerando o filme da política educacional brasileira, a gente avançou muito. Agora, se a gente for analisar aquilo que é direito da população brasileira, aquilo que está escrito, inclusive, na Constituição de 88, nós estamos muito atrasados. E aí, de fato, nesse caso, o copo está praticamente vazio, se nós formos rigorosos. Se a gente comparar o Brasil com o lugar que ele deveria ocupar em termos de qualidade educacional, nós também estamos muito atrasados. Então, é possível analisar essa questão sobre 2 prismas, né? Sobre o prisma da insuficiência, né, de demarcar claramente que falta muito para garantir qualidade da educação, mas é possível também analisar
em relação ao filme educacional brasileiro, que nesse sentido nós melhoramos muito. Agora, tem um fator que a gente não pode excluir nunca no debate, que é o fator de que a pauta da educação no século XX, pelo menos na primeira metade do século XX, para os nossos vizinhos latino-americanos, especificamente para Uruguai e Argentina, para dar 2 exemplos só, essa era a pauta do século XIX, da segunda metade do século XIX. Então, o Brasil ele tem pelo menos 50 anos de atraso em relação aos seus vizinhos, e nesse sentido, esse atraso nos custa muito caro. Não porque nós melhoramos tanto, mas também porque eles estacionaram. Então, pelos 2 fatores, na verdade, hoje o Brasil se aproxima de Argentina e Uruguai, mais da Argentina do que do Uruguai em termos educacionais. Mas é totalmente insuficiente em relação às necessidades do povo brasileiro. E há um aspecto que, recentemente, eu fiz uma fala no Senado Federal, no plenário do Senado Federal, que, considerando o projeto de desenvolvimento, o nosso sistema educacional é altamente ineficiente. Mas por um outro problema também, Marco, porque o Brasil carece de um projeto de desenvolvimento. Então, ele não tem um projeto de desenvolvimento, não consegue fazer com que seu projeto, o Plano Nacional de Educação, saia do papel, que a Constituição Federal saia do papel. Então, é praticamente um país sem bússola. E isso se refere à educação, mas se refere também a qualquer outra política pública de relevância para o povo brasileiro. Quer dizer, no fundo, né, Daniel, o que a gente está constatando, ou você está constatando e eu concordando, é que nós não temos um projeto de sociedade bem estruturado e em condições, digamos assim, de dar diretrizes para a adoção de políticas em várias áreas. É evidente que, se nós olharmos no longo prazo, houve um avanço, né? Houve um avanço, o sistema, de algum modo, se organizou. No plano físico, as escolas estão presentes na maior parte do território nacional, mas a qualidade do ensino parece não sair do lugar. A gente, até pessoas da minha geração, eu sou um pouco mais velho que você, né? A gente sempre costuma fazer uma comparação. Quando eu era aluno do ensino fundamental, ensino médio, a qualidade da educação era muito boa. Havia toda uma estrutura de qualificação das aulas, dos professores, a própria disciplina dos alunos era mais consistente, né, mais estabelecida. E isso, com o passar do tempo, parece ter sido perdido, né? Claro que a gente tem uma novidade, e temos que incluir isso na nossa conversa, é que uma parte da população brasileira, sobretudo a classe média mais alta, derivou para as escolas particulares e, de alguma maneira, abandonando a escola pública, o que é um problema na medida em que esse abandono pode ter provocado uma certa desvalorização, uma certa falta de pegada crítica no interior das escolas por conta desse refluxo das famílias de classe média. Mas o problema é muito amplo, você já deu aí um tom. Eu vou pegar um ponto e queria que você me desenvolvesse como você vê isso. O brasileiro, em particular, lê muito pouco. A maioria da população consome poucos livros e não tem hábitos intelectuais mínimos. Eu não estou falando nem da capacidade de escrever um texto com começo, meio e fim, que é, até certo ponto, uma derivação dessa pobreza de leitura. Os erros de ortografia, por exemplo, poluem até mesmo a escrita acadêmica. O despreparo parece ser muito forte e a alfabetização funcional, como você lembrou, pesa como um fardo nas escolas, nas costas do país. E a população parece não se dar muito conta disso. O fato, para mim, que é relevante, é que o brasileiro médio está distante da reflexão ponderada e do discurso elaborado. E isso eu estou falando, tentando fazer uma visão do conjunto da população, não apenas dos setores mais pobres ou menos ricos da população. Eu acho que esse é um fato mais ou menos generalizado no Brasil. Isso, evidentemente, afeta particularmente os jovens, pondo em xeque
seu futuro numa sociedade que é cada vez mais tecnológica e que cada vez mais exige trabalhadores com capacidades múltiplas de atuação. E o problema atinge o conjunto da população, os governos, os políticos, a democracia, as políticas públicas. A própria classe política brasileira, ela é de uma rusticidade impressionante e atua de costas para o país. A pergunta que eu gostaria de colocar aqui para a gente conversar é se essa falta de leitura ajuda a explicar os problemas da educação. Como compreender o desinteresse da população por um falar bem e corretamente? Ou não se trata de desinteresse, e sim de carência, deficiência educacional e exclusão? Olha, Marco, as pesquisas na área de educação e de sociologia da educação, elas têm demonstrado, ao longo do tempo, especialmente um autor que eu gosto muito, infelizmente, ele partiu recentemente, já não tão recentemente assim, há alguns anos, que foi o professor Celso de Rui Baizíguio, que construiu toda a sua carreira, tanto estudando educação popular, como também estudando a demanda por educação. Ele, inclusive, tem uma orientanda, que também, professora titular, emérita também, ele é emérito, ela também é emérita da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, meus colegas, portanto, que é a professora Marília Espósito, que tem 2 livros belíssimos, O Povo Vai à Luta e Educação, uma Ilusão Fecunda, que é um título incrível, porque de fato é disso que se trata, considerando que a educação, ela sozinha não dá conta de todas as necessidades humanas, né? Então, para que você tenha uma educação e que ela reverta em benefício social, que você consiga progredir em termos sociais, você precisa ter um país economicamente organizado, precisa ter um país com uma cultura bem estabelecida, com política de saúde, enfim, outras demandas que, sem dúvida nenhuma, a educação é um pilar, mas que elas também são importantes. Então, o que ocorre, né? E esse é o ponto que a gente tem que discutir em profundidade. A gente, de fato, se encontra em um círculo vicioso. Eu não gosto tanto desse termo, nem desse fenômeno, acho que ele simplifica muito, mas é disso que se trata. Eu te diria que a falta de hábito em relação à educação é porque nós temos uma baixa cultura educacional. A falta de hábito em relação à leitura também decorre de uma baixa cultura educacional. As pesquisas mais avançadas sobre livre leitura no Brasil, aquelas que eu considero que têm um maior rigor científico, elas mostram que, na realidade, se você não tem biblioteca na escola, e se você não tem incentivo à leitura na escola, você não consegue formar um leitor. Mas, recentemente, eu liderei um debate no Senado Federal, que nós incluímos na Constituição um mecanismo chamado custo-aluno-qualidade. O que significa esse mecanismo? Garantir que toda escola pública tenha professores com piso do magistério, política de carreira, todos os funcionários com política de carreira também, número adequado de alunos por turma e todas as escolas com biblioteca com no mínimo 4.000 títulos, Marco, que é o mínimo do mínimo para você ter uma biblioteca útil, de fato, que abra o horizonte cultural. Então, uma biblioteca com 4.000 títulos e uma escola com laboratório de ciências, laboratório de informática ou de mídias hoje, internet banda larga, quadra poliesportiva coberta, alimentação nutritiva, água potável, só 40% das escolas brasileiras têm água potável, e transporte escolar e recursos para o projeto pedagógico. Para você ter uma ideia, a resistência a esse mecanismo se deu exatamente na parte do livro e da leitura. Existiu uma grande pressão de setores que estão vinculados a um empresariado que tenta dominar a política educacional, mas que não tem a compreensão da centralidade da política educacional, e que se perguntava, por exemplo, se a biblioteca vai gerar o aluno leitor. O que a gente já sabe como resposta no Brasil é que a falta de biblioteca, de fato, não gera o aluno leitor. É claro que só ter a biblioteca é insuficiente, você tem que ter um projeto pedagógico que garanta o exercício da leitura, que estimule o exercício da leitura. Então, diante disso, a gente tem um debate que ainda é muito atrasado. Eu concordo contigo e
e acompanho a sua reflexão de que a leitura ela é fundamental para a construção de um país sólido culturalmente. Até se a gente for pensar em termos de uma síntese filosófica da educação, os grandes autores, desde Erasmo de Roterdã, vão dizer que a educação é a apropriação de cultura. Cultura é tudo aquilo que mulheres e homens criaram para viver em sociedade. E não existe outra forma melhor de apropriação de cultura que não seja a leitura. Então, a leitura é, por si, uma grande parceira de fortes sistemas educacionais. Um dado que vai confirmar teu argumento e que vai defender também a ideia do nosso custo-aluno-qualidade, que hoje está na Constituição, no artigo 211 da Constituição Federal, dentro dos parágrafos, né? Um argumento que é cientificamente válido. O que se provou ao longo da história é que 2 fatores geram sistemas de ensino robustos. O primeiro fator, que é o mais decisivo, se chama efeito família, ou seja, o que a família entrega para a escolarização. Uma família com um bom grau de erudição entendida como cultura apropriada, cultura inclusive escolar apropriada, e capacidade de ir além da cultura escolar, facilita enormemente o processo de alfabetização das crianças. E gera gerações com melhor formação, até que se chega num limite, e aí depois isso entra dentro de uma normalização que pelo menos a faculdade, o ensino superior, é concluído por essas famílias, né? Pelos membros das famílias. Um outro elemento que é complementar e não é tão influente quanto o efeito família é o efeito escola. O que o processo de escolarização na escola entrega para a qualidade da escolarização de crianças e adolescentes. Qual que é o problema no Brasil? Nós não temos efeito família, Marco, ainda. Por mais que a educação tenha avançado, o nosso efeito família é baixo. Ou seja, se você não tem efeito família, qual é a tua aposta? Efeito escola. Essa aposta no Brasil nunca foi feita de maneira séria. Nós temos 180 mil escolas no Brasil hoje, nós já tivemos mais escolas, está reduzindo o número de escolas, porque estão sendo fechadas muitas escolas nas regiões rurais que deram grandes intelectuais para o Brasil, agora está vivendo a crise do Rio Grande do Sul. Para mim, não tem experiência mais sensível do que as brisoletas do Brizola, quando ele distribui, quando o governador, vários estabelecimentos escolares que geraram grandes intelectuais para o Brasil. Mas o fato concreto é que nós temos um número de escolas que é muito alto, mas é insuficiente ainda. Estão sendo fechadas escolas e não deveriam, ou deveriam ter, pelo menos, ser construídas escolas em outros lugares, e tem um problema concreto, Marco. E esse problema, para mim, é o mais assustador de todos. A gente ainda não conseguiu passar das necessidades materiais, escolas bem equipadas, professores com uma boa remuneração, com boa formação, para começar a fazer seriamente um debate pedagógico. Você trouxe um tema fundamental. O Brasil muda muito as diretrizes curriculares, os documentos curriculares, só que nunca pautado na seriedade do que é a formação integral de mulheres e homens. Então, sequer a gente conseguiu dar conta da agenda do Dewey, da década de 20 nos Estados Unidos, do John Dewey, que cria o grande sistema de ensino dos Estados Unidos, que eu particularmente respeito muito. Está sendo desconstruído ao longo dos anos, mas o que ele fez foi algo muito sério. A gente sequer passou pela reforma do Condorcet na Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, na França, que a nossa amiga Carlota Boto é a melhor autora que trata desse tema, das reformas do Condorcet, e a gente nunca conseguiu chegar perto do projeto de ensino do Anísio Teixeira, que é o principal reformador da educação da história do Brasil. Então, é disso que se trata. A questão da leitura, ela é uma questão central, porque ela pode ser o fio do novelo que a gente puxa para conseguir entender o porquê que a educação no Brasil não avança. Não avança, inclusive, porque nós não temos cultura pedagógica. Agora, para ter cultura pedagógica e cultura educacional, a gente precisa, de fato, priorizar a educação. Não, muito interessante tudo isso que você falou, essa questão da família e da escola, né? Eu acho que a gente está focando a leitura e a biblioteca, mas a gente poderia focar várias outras coisas, porque me parece que há uma espécie de transferência meio apressada de coisas que a família deveria fazer para a escola.
né? Quer dizer, a escola passa, de algum modo, a ficar sobrecarregada de demandas que refletem a carência das famílias no que diz respeito à orientação básica dos seus membros, dos seus filhos, no caso, né? Eu acho que esse é um problema grave e que fica, até certo ponto, agravado pelo contexto atual das sociedades modernas, né? Eu estou me referindo basicamente a um elemento complicador que é o uso das tecnologias de informação e comunicação. A dependência dos celulares, as redes sociais, os aplicativos, eles são ladrões de vocabulário, né? Porque eles simplificam a comunicação, reduzem a comunicação a um jogo de poucas palavras, e isso acaba, de algum modo, roubando capacidade de reflexão, dispensando o uso de uma linguagem mais elaborada, hipervalorizando as imagens e dificultando o processamento do turbilhão de informações que circulam pelas mídias. E, com isso, para terminar, empobrecendo a reflexão mais abstrata. Eu sei que esse não é um problema exclusivamente brasileiro, talvez ele tenha sido agravado. Eu já tenho ouvido, visto muitas intervenções de fora do Brasil falando do quanto é grave essa redução do vocabulário e de certas operações cognitivas importantes, né? Tudo hoje parece estar sendo resolvido pela tecnologia. A pergunta que eu queria fazer são duas, e você vê como você acha melhor. A primeira é o seguinte: eu acho que esse quadro geral que a gente está desenhando aqui, ele poderia ser visto como uma espécie de fator que impulsiona a polarização ideológica e fomenta atitudes passionais em relação à política. Quer dizer, o brasileiro despreparado cultural e educacionalmente acaba, de algum modo, por ser uma presa fácil do debate político que se faz pelas redes em nível rudimentar, manipulador, ideológico e muito pobre, né? A primeira questão é essa, quer dizer, eu acho que as falhas educacionais entregam uma parcela importante da população para os manipuladores, no nosso caso concreto brasileiro, para a direita extrema ou menos extrema, que está, de algum modo, tomando conta das redes sociais, né? E isso acaba por criar um problema grave para o país, né? Essa é uma questão. Talvez você fique primeiro nela, porque a outra é saber como que você vê a capacidade que as escolas, de modo geral, estão tendo de assimilar, absorver as ferramentas digitais e as telas, não tanto montando laboratórios de mídias, mas convidando os alunos a prestarem mais atenção naquilo que é dito do que naquilo que é mostrado, vamos dizer assim, né? Ou seja, saírem um pouco desse universo da vida digital, o que é algo, para mim, muito difícil de acontecer, né? Então, vê aí como que você absorve esses dois pontos. Essa é uma questão muito difícil. As duas questões são muito difíceis, né? Essa segunda, particularmente, é extremamente complexa, porque, veja, para os jovens, e cada vez mais para as gerações, para as novas gerações, para as gerações que vão alcançando, hoje, no meu caso, ensino superior, né, como professor da Faculdade de Educação da USP, o que eu percebo é que, de fato, a tecnologia ela é inerente. Eu até diria para você que hoje o celular faz parte do corpo das pessoas, não só dos jovens, mas ainda mais dos jovens, né? Eu tenho monitorado, por exemplo, o uso do celular do meu filho e é muito maior do que o meu, né? Uma questão, inclusive, que eu tento controlar.
isso que eu incentivo bastante ele a fazer esporte, ter outras atividades para poder ter outras experiências. Tem várias questões aí para juntar as duas questões numa resposta só. Tem vários temas, várias perspectivas que a gente precisa passar por elas e pensar sobre elas do ponto de vista científico. A primeira é que, considerando os avanços mais recentes da neurociência, existe um problema concreto do uso de tecnologias, que é criar atalhos mentais. Ou seja, você diminui o grau de esforço cognitivo para o processo de aprendizado. Algumas questões, a pedagogia suíça, francesa e a soviética descobriram, que agora estão sendo confirmadas, especialmente o Vygotsky, né, pedagogia na época do regime soviético, estão sendo descobertas e são concretamente comprovadas através de estudos de neurociência, de boa neurociência, porque também tem muita neurociência ruim, Marco, muita, que chega a conclusões só para fortalecer processos comerciais de livros de autoajuda. Então, dessa gente... e são produzidos em grandes universidades nos Estados Unidos, no Reino Unido, mas essas a gente exclui. Mas as pesquisas mais sérias em neurociência, elas mostram que há um problema concreto de que, com o uso, por exemplo, de inteligência artificial generativa, o uso de celular, o uso dos buscadores, os alunos eles vão criando subterfúgios para não ler um clássico, por exemplo, numa universidade. E a leitura do clássico é incrível o quanto que o Ítalo Calvino, quando ele escreve aquele livro, Por que Ler os Clássicos, é incrível o quanto ele acerta nas descobertas da neurociência. Basicamente, nos Estados Unidos, como tudo se mensura, é uma qualidade e um defeito do país nesse sentido, porque aí acaba gerando... Por que é um defeito? Porque acaba gerando uma perspectiva muito biológica. Para tentar neutralizar isso e pegar aquilo que vale da neurociência, o que se percebe é que na leitura de um clássico, a quantidade de sinapses neurais que são realizadas, ela é infinitamente superior do que na leitura de um texto comum. Ou seja, ler um clássico, e claro, eu não falo aqui de um clássico exclusivamente da literatura. Ler um clássico científico, por exemplo, um clássico filosófico também, depender da área, é um texto de tanta complexidade que você se esforça. Costumo dizer para os meus alunos que um livro bom, um texto bom, muitas vezes ele pode transcorrer facilmente, mas também tem textos ótimos que eu, por exemplo, leciono 2 textos que são dificílimos, o Capital do Karl Marx e a Teoria Geral do Keynes, que você tem que se dedicar demais para entender. Mesmo a Riqueza das Nações, do Adam Smith, que é um texto que também, em alguns momentos, é complexo. Esse esforço é como se você estivesse dançando tango com o texto, não é uma valsa, é uma dança conflitiva. Só que o grau de esforço que você realiza, que você não vai entender da primeira vez, você vai precisar passar pela segunda, pela terceira, esse grau de esforço é que cria, de fato, uma cognição profunda e uma cognição presente. Então, esse é um ponto. Outro ponto que foi descoberto pela neurociência, que também é interessantíssimo. A notação à mão é a que gera melhor memorização e melhor capacidade cognitiva. Na didática, eu comecei falando sobre isso e acabei pulando. Na didática, a gente chegou a algumas conclusões que são comprovadas pela pedagogia e que depois a neurociência confirma. A primeira é que o aluno só aprende se quiser. Você tem que gerar o desejo no aluno. E a segunda é que cada pessoa aprende de uma forma. E o exercício de anotação ele é fundamental para criar cognição profunda. Ou seja, jamais vai poder ser feito mediado por um teclado. Você pode até utilizar a caneta, né? Agora, alguns equipamentos têm aquela caneta, que é aquela caneta especial que você escreve na tela e ele reconhece sua letra e anota. Isso pode até ser válido. Mas, ainda assim, o que se comprova é que o grau de esforço cerebral é maior numa anotação em escrita à mão. Eu não estou falando da defesa da ortografia, não, pelo contrário. Estou falando de você anotar tal como você consegue anotar. Então, o que se percebe concretamente, é que até teve um texto recente na Folha de São Paulo, com correção, que diz que a melhor escola é a escola low-tech, ou seja, a escola com baixa tecnologia, que é uma escola que o uso do material didático ele faz sentido, e aí tem um caso, caderno, caneta, etc.,
teoricamente melhor, né, e cientificamente comprovado que é melhor. E tem um caso que é um caso paradigmático, que é o caso sueco. A Suécia tentou tudo aquilo que não deveria. Ela tentou privatizar seu sistema de ensino, fazer charter school, deu errado, voltou atrás. Mas eles têm uma coragem, os escandinavos, que eu respeito e até num determinado nível, confesso aqui para você, eu até invejo. Eles têm a capacidade de voltar atrás quando eles estão errados. Então, ela foi por um caminho, privatizou, deu errado, voltou atrás. Outro caminho que ela trilhou. Alta tecnologia na escola. Percebeu que os alunos estavam com uma cognição evolutiva, nos termos que eles colocam, né, para fazer aqui uma tradução livre, e aí eles tomam a decisão de simplesmente voltar a utilizar instrumentos de papelaria, como eles dizem nos manuais, instrumentos de papelaria e livros didáticos para garantir o aprendizado. E parece que está dando certo. Então, esse é um aspecto interessante. O ápice da tecnologia, ele diminui a capacidade dos humanos de resolver problemas. Eu acho que essa é a grande questão que, de algum modo, nós vamos ter que enfrentar daqui para frente, porque a tecnologia não vai ser, digamos assim, afastada da vida dos humanos, né? Muito pelo contrário, quer dizer, nós vamos ficar cada vez mais impregnados de tecnologia e de inteligência artificial generativa ou não. E nós vamos ter que aprender, digamos assim, a dosar o quanto nós absorvemos e dependemos da tecnologia, até para podermos não perder essas capacidades cognitivas que você lembrou muito bem aí. Agora, eu acho que há eu sou de um tempo, Daniel, vou falar aqui, que eu estudei na universidade com 30 livros. Eu tinha 30 livros e aquilo foi a minha formação, eu estou exagerando, em 4 anos de curso de Ciências Sociais. Hoje em dia, a maior parte dos cursos acadêmicos se resolvem mediante uma bibliografia de artigos. Poucos professores, até onde eu sei, digamos, indicam livros, exigem que os alunos leiam livros. Eles resolvem a bibliografia através de artigos que são, numa quantidade absurda, né? Publica-se muitos artigos hoje no mundo, e, de alguma maneira, essas sinapses mais sofisticadas a que você se referiu acabam, de algum modo, não acontecendo, porque pequenos artigos você pode ler no celular, pode ler no seu computador, você não tem a necessidade, digamos assim, do lápis, do papel, da caneta, das anotações, né? Então, isso é um problema, digamos, que disseminou. Ele está difundido como uma luz de alerta, digamos assim, para a gente abrir essa discussão e tentar, de fato, recuperar um pouco o valor dos procedimentos intelectuais de tipo tradicional, vamos chamar assim, né? Que estão aquém, sabendo que tem a tecnologia, mas, de algum modo, tentando administrá-la de uma maneira mais razoável, mais ponderada, né? Para não sermos engolidos também a ponto de não conseguirmos mais pensar e, no limite, de não conseguirmos mais fazer algumas operações básicas. Daqui a pouco as pessoas não vão saber mais a tabuada, né, por exemplo, ou fazer a soma de 50 mais 90. Vão correr para o celular para usar a calculadora, o que seria uma tragédia, né? Agora, e a outra questão, Daniel, como você não acha que esse quadro, que, claro, ele precisa ser matizado de várias maneiras, ele empurra a população para redes manipuladoras? Porque é uma população que tem um mau preparo intelectual é prisioneira, é presa fácil dos manipuladores de plantão, vamos chamar assim, né? E o Brasil hoje é um país dividido, se a gente quiser, né? Você tem metade da população, algo assim, que aceita crendices absurdas, né? Aceita palavras que não têm nenhum tipo de fundamento, nenhuma lógica,
nenhuma coerência, né? E isso se deve, primeiro, a um problema de despreparo, de incapacidade de pensar criticamente, e de outro, de uma certa pobreza da própria disputa política, né? Que não está conseguindo, digamos, afastar essa miséria intelectual do tabuleiro político na qual a gente se move, né? Não tenho dúvida de que uma melhor formação, um povo com maior apropriação de cultura, um povo com uma apropriação, inclusive, eu defendo que seja uma apropriação de cultura nos padrões brasileiros, ou seja, reconhecendo, inclusive, textos que são textos, na minha opinião, que a gente não pode fugir das referências que são comuns no pensamento ocidental, mas tendo abertura suficiente para reconhecer outras referências, outras matrizes de conhecimento, eu não tenho dúvida de que isso traz um prejuízo enorme. Eu vou dizer da minha experiência, para te dar um exemplo, para chegar na sua questão. Eu exijo que os meus alunos leiam os clássicos, eu exijo, não dou alternativa, vai ter que ler no original, e eu falo para eles que é que nem, para eles entenderem, é que nem fazer exercício físico. Demora para pegar no costume, né? Demora para se acostumar. Mas quando pega no breu, vai. Né? Você consegue, de fato, você se sente mais forte, mais preparado, mais sólido como pessoa. Isso tem dado certo. Né? Eu dou aula para primeiro ano, na graduação, já dou direto clássicos. Eles têm respondido muito bem, especialmente esse ano, que já sai do ensino médio todo feito na pandemia, então é uma turma com uma expectativa melhor construída e com uma capacidade de leitura maior. Agora, sobre leitura e emergência da política irrefletida, da política racional, da expressão política marcada pelo ódio, a gente tem que sempre pensar, Marco, eu pesquisei os ataques às escolas, uma encomenda do Ministério da Educação no ano passado. Fui um dos coordenadores do governo de transição, do presidente Lula, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin para a realização do mandato presidencial agora, né, para a realização desse mandato. Confesso que eu estou bastante decepcionado com a maneira como tem sido construída a política educacional no governo. Acho que teria que ser muito melhor. Mas eu tive a chance, por conta do fenômeno dos ataques às escolas, na transição, eu pesquisei sobre isso, gerei um relatório e também, agora, no ano passado, a gente lançou um novo relatório em 2023, em novembro. Pesquisei muito sobre o extremismo e sobre o ódio, né? E mesmo países com grandes sistemas de ensino vivem também a chaga da emergência da extrema-direita, para não falar do fascismo, porque, conceitualmente, eu sei que você é um homem muito preciso na construção conceitual, você sabe disso, a gente precisaria ter um avanço para conseguir conceitualizar o fascismo do século XXI, um avanço teórico. A gente está em vias tem muitas características do fascismo do século XX, mas não é o mesmo fenômeno, por conta dos instrumentos de comunicação de massa, da tecnologia, etc. O que eu diria para você é o seguinte: se nós tivéssemos índices de escolarização melhores, nós teríamos uma vacina ao ódio. Não necessariamente ela seria suficiente para superar o ódio, considerando o que acontece na Europa e especialmente nos Estados Unidos. O ano passado eu tive em Nova York e em Washington, numa missão para discutir a situação da educação no mundo, educação, ciência e tecnologia no mundo, tanto na ONU como na capital dos Estados Unidos. E a minha impressão é que os Estados Unidos é um país que tanto quanto nós, regrediu assustadoramente em termos de consciência social. E é um país com índices educacionais muito melhores do que os nossos, infelizmente, mas com muitas características também muito próximas com as nossas. Depois eu fui para a Europa, também a trabalho. E eu encontrei a mesma questão na Europa. Em países também com sistemas de ensino.
aí sim, muito melhor consolidados do que o estadunidense. E para minha surpresa, a emergência do ódio ocorre também nesses países. Então, tem uma questão de reestruturação do capitalismo. Agora, a França, por exemplo, não mergulhou na extrema-direita de vez na eleição passada, única e exclusivamente porque ela tinha essa grande vacina, que é a vacina da escolarização. Não sei se ela vai resistir na próxima eleição, viu, Marco? Eu já te trago essa preocupação. Eu visitei a Itália, fiquei assustado com a força da Meloni. É um país que o sistema de ensino evoluiu muito. Olha, das grandes pedagogias do século XX, a Itália, pelo menos, tem 3 ou 4 contribuições que eu considero da maior importância, né? Tanto na educação infantil, como na alfabetização de crianças. Então, a Itália é um país sólido, em termos educacionais. Também não conseguiu resistir. A gente está numa crise civilizatória enorme, que eu reputo mais a uma mudança do sistema produtivo e uma quebra de expectativas relacionadas à possibilidade de disseminar a qualidade de vida do capitalismo, somado a um processo muito intenso de migrações. O Brasil hoje, Portugal, é uma terra dominada por estrangeiros, especialmente por brasileiros. É claro que isso vai gerar conflito, né? Então, o cenário eu acho mais complexo. Agora, nós temos menos vacinas. E não é à toa que o Brasil é o país que, em termos de comunidades neonazistas, isso eu retrato no meu relatório, é o país que mais emergiu uma cultura neonazista no mundo, no último ano, muito dedicado, né, a pesquisa foi muito focalizada no último ano, mas é possível dizer que os anos anteriores do Bolsonaro acabaram gerando um habitat para a emergência do neonazismo, e o fato concreto, que a gente não pode fugir dele, é que hoje o Brasil é um país que tem mais de 2.000 células neonazistas que se localizam em todos os estados da federação, e certamente maior escolarização teria gerado uma menor densidade desse fenômeno. É um fenômeno mundial que, no nosso caso, é mais dramático, pelo fato de que nós não temos um sistema de ensino tão sólido. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, viu, Daniel? Eu fiz a colocação justamente para a gente abrir espaço para esse tipo de reflexão. Quer dizer, o mundo está inclinando, digamos, ou para a direita extrema, ou para uma posição de alienação em relação aos grandes problemas da humanidade. A gente poderia sair da educação e olhar o meio ambiente, poderia olhar a questão do emprego, a questão do trabalho, a questão da imigração, né? São muitos problemas e que não estão obtendo respostas das lideranças políticas, que, em boa medida, estão falhando, né, nesse ponto de vista, das lideranças intelectuais, ou seja, da nossa parte, que também não estamos conseguindo responder satisfatoriamente, e que estão sendo vistas pela população de uma maneira completamente alucinada, meio perturbada. As pessoas se irritam com muita facilidade, perdem as esperanças com muita facilidade, mudam de opinião com muita facilidade e vão, digamos, sendo arrastadas. Você fez aí um cenário, quer dizer, hoje a gente olha as pesquisas para as eleições europeias, acho que vão acontecer em junho, e a vitória da extrema-direita parece que será esmagadora, né? Quer dizer, para as eleições do Parlamento Europeu, né? Não em cada sociedade. Então, isso é um indicador muito claro de como nós estamos hoje vivendo a vida, né? Quer dizer, desse jeito. E nós vamos precisar de operações muito sofisticadas para enfrentar esse período, né? Eu queria agora, Daniel, tirar um pouquinho o foco do ensino fundamental, do ensino médio, da educação básica, e olhar um pouquinho com você o sistema de ensino superior, né, brasileiro, né? Nós temos universidades estaduais, federais, municipais, particulares, cada qual com suas carências, com sua cultura e com suas particularidades. É um todo complexo e bastante diferenciado.
Como você está vendo o ambiente universitário hoje? Não lhe parece que há questões mal resolvidas e que nas faculdades há muita dispersão de esforços, especialmente nas humanidades? Eu diria assim, para te provocar: há muita competição e muitas pressões por produtividade, mas, ao mesmo tempo, os professores trabalham voltados para si mesmos, empenhados em muitos embates ideológicos contraproducentes. Uma outra coisa: o sistema de pós-graduação parece estar consolidado, mas há muita insatisfação com ele, seja no que diz respeito às verbas para a pesquisa, seja no que diz respeito aos critérios de avaliação dos programas de pós-graduação. São formados centenas de mestres e doutores por ano, mas eles não parecem fazer muita diferença para o país. Muitos vão para o exterior. Estamos desequilibrados nesse ponto? O que está faltando para a universidade encontrar um eixo, particularmente nas humanidades, que é onde eu e você nos situamos, e um ambiente no qual talvez a gente tenha mais intimidade, né? A minha impressão, até mais falando da minha experiência na pós-graduação em ciência política do que na pós-graduação em educação, é que no sistema de avaliação internacional, porque no fundo a angústia se dá exatamente o que ocorre com a educação básica, é que o Brasil precisa responder a um sistema internacional de avaliação. São os índices internacionais, os rankings internacionais que determinam o que deve acontecer na pós-graduação brasileira. Mesma coisa acontece na educação básica com o PISA. Justiça seja feita, o PISA é melhor ponderado, é um sistema mais rigoroso do que o da educação superior. Mas, na prática, as universidades brasileiras, o sistema de pós-graduação no Brasil, ele é pressionado de forma exógena, sem ter definido qual é o seu papel no desenvolvimento do país. Então, a gente responde a padrões que estão muito distantes de poderem ser realizados no Brasil, salvo as exceções das 3 paulistas, das 3 universidades paulistas, e de mais algumas 3 ou 4 federais. Todas as demais não conseguem sequer dialogar com esses índices, né? E fazem trabalhos relevantes. E esses índices nos fizeram, da mesma maneira que os algoritmos de inteligência artificial, a inteligência artificial generativa, etc., eles também nos fizeram reduzir a nossa capacidade cognitiva. O Brasil hoje não tem grandes clássicos nas ciências humanas que conseguem se colocar no debate internacional. E não acho que seja por falta de qualidade do que é produzido no Brasil. O que ocorre é que a ciência no Brasil, para dar conta dos processos de produtividade, especialmente as ciências humanas, ela hoje é pautada na afirmação de pequenas observações pertinentes. Eu lembro quando eu estava na ciência política, Marco, e meu orientador era totalmente contrário a esse modelo, o Lúcio Kovari, que infelizmente nos deixou também na pandemia, mas o Lúcio dizia: eu não quero ninguém aqui que faça uma observação pertinente, eu quero que vocês tenham a capacidade de construir todo um pensamento. E nós perdemos essa característica. Você, por exemplo, faz parte de na minha opinião, de fato, é um dos expoentes da última geração nossa que tem a capacidade de pensar de maneira global. Eu não acho, e aí conheço vários autores da minha geração que teriam capacidades equivalentes. Eu acho que a gente teria possibilidades, inclusive, né, de poder pensar, mas a gente não teve nenhuma formação tão erudita quanto a que vocês tiveram. Imagina, eu imagino o que é você ser formado por uma geração com Florestan Fernandes, com o próprio Lúcio Kovarik, com Roger Bastide, quer dizer, era uma outra história que nós tínhamos, né? E aí deu grandes autores como você, o próprio Lúcio, Gabriel Kohn,
falando de pessoas que eu admiro, Ottaviani, para falar de alguns, né, na nossa área. E se você for ver, hoje o ranking não é um ranking sobre livros, é sobre artigos. Os artigos, eles são muito limitados. Se você fizer uma boa análise bibliográfica, você vai passar na revisão dos pares. Se você seguir o pensamento comum da revista, da linha editorial da revista, você vai conseguir passar bem também na avaliação dos pares, só que a contribuição científica é muito limitada. Dificilmente, eu ainda não tive a oportunidade de ler, eu ganhei o seu novo livro, pela professora Carlota me presenteou, mas dificilmente a gente vai ter um texto como, por exemplo, Um Estado para a Sociedade Civil, vindo da nossa geração, que é um livro seu que eu gosto muito. Então, o que eu vejo é que para a gente conseguir encontrar um lugar ao sol, a gente tem que ter a coragem que o Cheng descreve num livro que foi publicado pela Unesp, que chama Chutando a Escada. Ele fala que a Coreia do Sul e a China, na minha opinião, nesse momento, faz melhor do que ninguém. Que se a gente quiser subir a escada do desenvolvimento, no argumento do Cheng, a gente não vai conseguir, porque os países desenvolvidos, atualmente desenvolvidos, os PADs, eles sobem a escada e quando chegam lá no topo, chutam a escada. No pensamento intelectual, na academia, na pesquisa científica, nas ciências humanas, o que eu percebo é que foi erigida também uma escada pelos países centrais e que, para você alcançar o topo, você não vai alcançar porque você não tem o mesmo nível de recurso, você não escreve na língua franca do conhecimento científico, que é o inglês, e aí coisas muito boas deixam de ser produzidas porque a gente tenta subir uma escada que não está disponível, sequer para ser subida. Então, o que eu defendo? Eu não defendo que a gente retire o aspecto da produtividade, mas que a gente reoriente a produtividade científica para algo que esteja relacionado ao interesse do país. E um tema que a gente tem que discutir, que você traz isso muito bem, que é um tema global, mas que você está pensando a partir da realidade que você está vendo, né? A sua cabeça está onde os seus pés estão, né? Como diria o Frei Beto, com razão. Você está pensando, por exemplo, a chaga do identitarismo, que eu também acho que é uma chaga, não das lutas importantes por direitos civis, mas da maneira como o identitarismo individualista, neoliberal até, dá para dizer, pegando a escola francesa, Foucault, Bourdieu, no diálogo possível entre os dois, Dardot e Laval, o que você está fazendo de construção? Você está dizendo, olha, isso é disruptivo para a construção da sociedade, pelo que eu já consegui, posso estar errado, mas depender do seu livro no primeiro contato, depois que eu ganhei o presente da Carlota. Mas a questão concreta é que esse grau de coragem acadêmica é desestimulado para a minha geração. Então, esse é o ponto que eu vejo. A gente tem que ter a coragem, inclusive, de, a partir do Brasil, pensar no mundo, que é algo que você vem se dedicando e outros autores vêm se dedicando também. Eu acho que o Gessé Souza, com alguns escorregões aqui e ali, na minha opinião, tenta fazer o mesmo, mas são poucos. E são de outra geração. Está ficando muito pouco para a minha geração. Né? A gente vai ter que ter a coragem de romper com essas barreiras. Mas eu sou todos os dias, Marco, desestimulado pela Universidade de São Paulo a escrever um livro em favor de escrever artigos em revistas A1. Sou ótimo nisso, mas eu não acho que seja suficiente. Não, você tem toda a razão. Eu acho que o sistema ele alimenta essa produção fragmentada, vamos dizer assim, e dificulta muito a produção que é derivada de uma reflexão de mais longo prazo, né, que não é tão matrizada pela produção em série de pequenos artigos em revistas quais A, B, C e assim por diante, né? Agora, uma coisa que eu vejo muito, Daniel, já caminhando assim para o encerramento do nosso papo aqui, é que me parece que por uma série de fatores, e volto a dizer, eu estou me referindo mais às humanidades lato sensu, a universidade, em geral, parece estar meio afastada da sociedade, como se houvesse uma certa ignorância ou uma certa indiferença da sociedade em relação àquilo que a universidade faz. E eu não estou nem me referindo à demonização que o governo Bolsonaro fez das universidades e dos professores e estudantes.
Eu acho que o problema é até anterior a isso, embora a atitude dele, Bolsonaro, tenha contribuído para aumentar o problema, né? Mas eu acho que é como se eu pudesse dizer assim: falta política na universidade, mas uma política bem compreendida, não a política sindical corporativa, mas aquela política que forme consensos, construa projetos coletivos e faça as universidades ganharem uma melhor posição relativa diante a outros setores da vida nacional. Porque as universidades, digamos, se a gente não puder apostar nelas como um fator de civilização, o que é que vai nos sobrar, né? Quer dizer, eu aposto tudo na tua geração, porque eu já estou terminando, digamos, a minha trajetória, né? Então, se eu não acreditar que vocês, mais jovens, que são a maioria esmagadora, serão capazes de construir esses consensos institucionais e colocar a universidade numa melhor posição, eu estou perdido, né? Então, Marco, bom, em primeiro lugar, você tem ainda muito que contribuir. Eu espero que você escreva pelo menos mais uns 10 livros. Eu tenho essa expectativa. No Tá mínimo. ótimo. No mínimo. Mas eu não tenho dúvida, eu te coloquei todas essas questões porque são as pressões que nós recebemos, né? Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, um docente novo da Universidade de São Paulo, eu acho que a regra é praticamente a mesma na Unesp e na Unicamp, para falar das três paulistas, ele sofre um conjunto de pressões que desestimula até a permanência na universidade. É quase que você entra e a pressão é para que você seja defenestrado da universidade. Mas eu acredito É na verdade. universidade. Bem E para mim a verdade. trajetória é particularmente curiosa, porque eu vou para a universidade, vou fazer mestrado, mas opto por me dedicar à organização de um movimento social que é a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que tem várias conquistas legislativas na área de educação no país, mas, de repente, eu percebo que me faltava algo e eu decido prestar o concurso. Eu terminei o doutorado no dia 29 de outubro, dia 31 me inscrevi no concurso, que foi o concurso pelo qual eu ingressei. E eu tenho muito ânimo de que a universidade colabore na construção de um novo país, mas é preciso que haja dois movimentos. O primeiro movimento é um movimento que só depende da universidade, ela ter a vontade de fato, intervir na realidade brasileira com um aspecto de sabedoria. Ela precisa compreender, a universidade, que a intervenção na sociedade brasileira ela tem que ser uma intervenção respeitosa e pedagógica. Ela não pode ser uma intervenção que quase transforme o conhecimento científico num argumento de autoridade política impossível de ser questionado. Eu Muito bem gosto do posto. pensamento da Hannah Arendt quando ela vai dizer, se não me engano, é no Entre o Passado e o Futuro, que é preciso compreender que a ciência não pode definir a política, mas ela, aí já discordando parcialmente dela, ou ampliando o argumento dela, eu considero que a ciência ela tem que ser parte fundamental do debate público, não pode ser decisivo. Não necessariamente algo que a ciência aponte, até porque a ciência é o reino da incerteza, não da certeza. Então, não dá para colocar todas as fichas na ciência, porque não necessariamente algo que ela aponte hoje vale para amanhã. Então, tem que ter essa sabedoria. Agora, como conhecimento sistematizado, o ponto mais avançado que a humanidade é capaz de criar para uma tomada de decisão bem-sucedida, eu não tenho dúvida de que a ciência tem um papel fundamental. Fazendo, inclusive, nesse momento, uma ponderação em relação ao fundamentalismo religioso, que no nosso caso se trata de um fundamentalismo cristão, mas em outros países é fundamentalismo de outras matrizes religiosas. Agora, tem um outro ponto que a gente precisa desenvolver para que a universidade consiga cumprir com o seu papel social. Nesse momento, é preciso convencer a sociedade de que o conhecimento científico é importante. Isso é uma loucura. Quando fui candidato ao Senado, eu fui candidato ao Senado pelo pessoal de São Paulo em 2018. Tive, inclusive, com vários amigos seus, né, que a gente organizou um
uma roda de conversa, debateu bastante temas, né? Eu era um candidato de educação, ciência e tecnologia. Para a primeira eleição, tive 440 mil votos, o que comprova que essas pautas têm força na sociedade. Está muito distante de eleger um senador, mas foi uma votação expressiva. E quando eu fui candidato, eu fui fazer a defesa do partido sobre a questão de ciência e tecnologia. E coloquei um pouco do tema que a gente está debatendo aqui, né, as preocupações, e teria sido muito bom que você tivesse ali na discussão, estava o Ciro Gomes, Fernando Haddad, eu representava o pessoal, e nós fizemos o debate. Eu fiz uma brincadeira sobre o absurdo do terraplanismo, da ideia da terra plana. E aí foram me entrevistar na minha casa, porque eles ficaram revoltados com a minha argumentação. Você está enganado, você é uma pessoa simpática que consegue conversar com a gente, então a gente quer conversar com o senhor e tudo mais, né, me tratando como professor. Aí foram na minha casa. E quando abriu a câmera, eles falaram: professor, o senhor tem que entender que o terraplanismo é uma teoria que é fundamental, com forte embasamento científico, e que hoje reúne adeptos ao redor do mundo. Eu falei, bom, acabou a nossa conversa aqui, porque não faz nenhum sentido. Eles deram risada, dois deles saíram do terraplanismo. Foi um momento importante. Muito tempo depois mantiveram contato. O que eles queriam, Marco? É claro que eles sabem que a Terra não é plana. Mas é que eles consideram que o conhecimento científico ele é agressivo, porque é algo que eles não dominam e que excluem eles. Ou seja, pelo fato de não terem tido escolarização de qualidade, por não terem tido um sistema de ensino que estimulasse o pensamento, eles vão contra o pensamento. É uma atitude quase reativa, quase não, totalmente reativa, para a garantia da existência humana deles, para que eles tenham humanidade. Nesse sentido, eu acho que a universidade tem que melhorar. A universidade, não tanto no Brasil, acho que esse é um problema de fato global, que é importado, porque o mesmo processo a gente verifica em diálogos com pesquisadores nos Estados Unidos e também na Europa. Mas o conhecimento científico, ele se tornou algo tão hierárquico e, ao mesmo tempo, tão dominante no debate público, que ele excluiu as pessoas. Então, ele precisa fazer um gesto de humildade para ter uma relação pedagógica quase freiriana. Eu gosto muito do trabalho do Paulo Freire, acho muitas vezes que muita gente elogia e critica sem impelido, mas um aspecto do Paulo Freire eu considero da maior qualidade, da maior relevância. Essa capacidade dele entender, fazendo uma ótima leitura dos clássicos da pedagogia e da filosofia da educação, que conhecimento é diálogo. E a universidade ela se esquivou de dialogar com a sociedade brasileira. Esse é um problema mundial. Agora, veja, no nosso caso é mais dramático, Marco, porque nós nunca tivemos uma universidade, de fato, para o povo, em que fosse possível o povo participar dela. Melhoramos com a política de cotas, que eu ajudei a construir, é um ponto que eu considero que foi um acerto em muitos aspectos. A gente peca muito no apoio, né, na permanência, nas políticas de permanência dos estudantes. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma universidade que tenha capacidade de dialogar mais com o povo brasileiro. Eu sou completamente da escola do Câmara Cascudo. Eu, de fato, acredito que o melhor do Brasil é o brasileiro e a brasileira. E eu não vejo outro lugar que não seja universidade. Não, está perfeito isso. E só para encerrar com uma opinião que vai ao encontro da tua, se soma à tua, nós também precisamos ter mais intelectuais colocados na esfera pública, né? Não como escrevendo artigos no jornal, mas fazendo um trabalho justamente esse de mediação através do diálogo, porque os intelectuais que nós temos, eles são recursos fundamentais para fazer essa recivilização brasileira, né, da população, fazer com que a população compreenda melhor as questões desse mundo, que são extremamente complexas, difíceis de serem compreendidas, e como você muito bem lembrou aí, quer dizer, as pessoas acabam apelando para uma coisa não científica com medo de não conseguirem entrar no universo da ciência, porque ele é, de alguma maneira, fechado por nós mesmos, né, que não fazemos a devida mediação com a opinião pública, né?
Olha, Daniel, nós vamos ter que encerrar, porque já batemos aqui no horário. Eu só posso te agradecer pela sua gentileza, por ter aceitado o convite. Espero que a gente tenha trocado boas ideias aqui e que a gente continue dialogando, porque esse é o espírito do programa. Muito obrigado, viu? Eu te agradeço, Marco. Quero agradecer o IEPFD também pela oportunidade e dizer que é para mim um prazer poder dialogar contigo. Espero repetir isso mais vezes e você deixou uma promessa registrada aqui de escrever mais livros. Estou brincando. Mas é porque é muito Tá bom ler certo. o que você produz. Então, eu fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui junto contigo. Tá ótimo. Então, nós estamos encerrando mais esse diálogo, que estará no ar a partir da semana que vem, se não me engano, no dia 13, e ficará disponível nos canais do YouTube do Ateliê de Humanidades e do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia. Até mais.